Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos iniciando mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E como sempre, iniciamos orando, falando com Deus. Onde você estiver, prepare o coração, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Em seguida estaremos fazendo a leitura da Palavra de hoje e eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida através desta palavra. Prepare o coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos a Ti, Senhor, este momento, a nossa vida, para que o Espírito Santo possa usar como instrumento, meu Pai, a nossa vida para abençoar cada pessoa que está precisando agora da paz, da alegria, da libertação, da cura, meu Deus, de uma direção para a sua vida, da Tua luz, da salvação da sua alma, do perdão. Pai, em nome de Jesus, todos sejam abençoados para a Tua glória. Amém. Olha, meu amigo, minha amiga, acredite, Deus te ama, acredite no amor dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle. Ele quer o melhor para você, para a sua vida. A sua vida não foi uma obra do acaso, mas foi um plano de Deus para que você tenha uma vida vitoriosa, abençoada aqui e tenha a vida eterna. Aqui é uma peregrinação, aqui é uma passagem onde nós temos a oportunidade de fazer a escolha aonde vamos passar, onde vamos viver eternamente. Na realidade, que não vai passar, né? É a vida eterna. Então você tem a oportunidade de fazer a escolha, né? Fazer aliança com Jesus, aceitando o pagamento, né, das nossas culpas, né, dos nossos pecados. E nós queremos ler a palavra de Deus aqui em Isaías, no capítulo 53, aonde o profeta Isaías teve a revelação do sofrimento de Jesus, do propósito de Deus em enviar Jesus ao mundo, que é Deus vindo à terra, para resgatar o ser humano que estava preso pelo pecado, sem condição de vencer, de viver. E ele, o profeta, ele teve a revelação do que ia acontecer com o Senhor Jesus. E entre muitas coisas, não é? Nós vamos ler aqui a partir do capítulo 53 do profeta Isaías, que diz assim: o povo diz, quem poderá crer naquilo que acabamos de ouvir? Está se referindo que o profeta já havia sido usado por Deus, dizendo que Deus ia de uma maneira simples, né? Através de Jesus, seu filho, que ia se tornar um ser humano, salvar toda a humanidade, resolver o problema do pecado que o homem não conseguia se libertar, que não tinha uma maneira, uma religião, um sacrifício, alguém que pudesse libertar o homem do pecado. E o profeta disse que Deus tinha um plano e que através do seu filho, o Senhor Jesus, ia realizar esse plano, só que ele vinha de uma maneira tão simples que as pessoas não iam entender e acreditar. Mas depois, o resultado do seu sacrifício, é claro que ia se espalhar e todos, através do Espírito Santo, pode agora compreender, entender o sacrifício de Jesus, né? E porque ele veio a este mundo. E eu quero ler aqui então o Isaías 53, verso 2 em diante, diz assim, olha: pois o Senhor quis que o meu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Aqui está descrevendo sobre como Jesus viria, nasceu numa manjedoura, não é? Uma criancinha, e as pessoas é como fosse uma plantinha nascendo em uma terra seca. E continua dizendo aqui, olha, ele vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse.
Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Você está falando aqui do desprezo, como ele ia ser desprezado, perseguido. Logo quando criança, né, foi perseguido, os pais precisaram fugir para o Egito, porque Herodes queria matar quando soube que ele havia nascido. Diz assim: nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Já está falando aqui agora do seu sofrimento na cruz. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Então aqui, esta leitura continua, nesta passagem continua, mas aqui está falando do propósito de Deus em enviar o Senhor Jesus para nos substituir. Adão foi o primeiro representante da raça humana e ele, pela sua desobediência, ele arrastou todos para a condenação. Adão desobedeceu, foi como se todos tivessem desobedecidos, e quem nasceu já nasceu debaixo do pecado, né? E pelo pecado veio a morte. E quando Deus criou o homem, colocou no jardim, no lugar perfeito, onde não existia tristeza, angústia, dor, estresse, as coisas fluíam naturalmente, mas depois do pecado, Deus disse: a partir de agora, para comer, você vai ter que comer com o suor do seu rosto, quer dizer, vai vir o estresse, vai vir o sofrimento, a dor, e todas as coisas ruins que hoje existem, começou ali no Éden, pela desobediência de Adão, que foi o nosso representante. E que, como ele pecou, todos pecaram, porque o seu pecado, a sua desobediência, como representou a raça humana, todos que nasceram, já nasceram debaixo do pecado da desobediência. Mas Deus amou e ama sempre o ser humano e preparou esse plano de salvar, né? Nenhum ser humano conseguiu, né, satisfazer a justiça de Deus para ser o representante da raça humana. Então Deus, o Pai, precisou enviar o seu filho, que veio de uma maneira assim, como nós vimos aqui, como fosse uma plantinha numa terra seca. Então ele veio na forma humana. A diferença é que ele não tinha um pecado, era um corpo semelhante a nós, mas não igual, era sem pecado, porque ele nasceu sem pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele nasceu sem nenhum pecado. Mas nasceu de uma maneira muito simples, como diz aqui, como uma planta numa terra seca. Foi desprezado, foi perseguido,
Mas no fim, ali na cruz, ele foi ferido pelos nossos pecados. Porque a justiça de Deus, existia um castigo pelo pecado. Então, nossos pecados foram castigados nele. Ele não tinha nenhum pecado. Mas na cruz do Calvário, todos os nossos pecados passou para o corpo dele. As nossas doenças, porque as doenças, todo o sofrimento veio por causa do pecado. Então ele levou também as nossas dores, as nossas enfermidades, a cura, né, que nós recebemos hoje foi porque ele foi ferido ali na cruz do Calvário, as nossas doenças passaram para ele. A Bíblia diz que ele enfermou por nós, quer dizer, ficou doente por nós. Todas as doenças que você imagina, Jesus ali na cruz estava levando para nos dar saúde. E quando nós cremos, por isso que começa aqui, quem deu crédito à nossa pregação, quem acredita nisso? Fica até difícil de você crer com a mente natural. Mas você precisa confiar, crer na graça, no amor, na misericórdia de Deus, que hoje nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, somos curados pelo sacrifício de Jesus, somos livres porque ele foi condenado por nós, pelos nossos pecados. Hoje, nós iremos para o céu porque ele foi para o inferno por nós, venceu a morte, levou todos os nossos pecados para o inferno. E quando ele ressuscitou, ele deixou lá no esquecimento. Por isso que nesta aliança, que é a aliança da graça, Deus disse, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais, porque Deus não quer lembrar dos pecados que Jesus levou para o inferno, porque ele desceu ao inferno, porque ele sofreu a dor da segunda morte, que é a separação de Deus. Ele ficou separado do Pai ali na cruz e depois foi para o inferno sozinho, sentiu a dor da separação, mas ele não tinha nenhum pecado. Então ele ressuscitou, trazendo a justiça de Deus e a obediência de Cristo. Deus acredita na nossa conta. Por isso que a Bíblia diz, levai todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não a nossa obediência, mas a obediência de Cristo. Porque os pensamentos querem dizer que você tem que ser justo para ser salvo. Você tem que fazer tantas coisas para ser salvo. Mas tudo que o homem fez ou faça não é o suficiente para pagar a sua dívida diante de Deus. Deus só aceitou o pagamento da nossa dívida porque Jesus pagou e ele não tinha nenhum pecado. Ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida. E aqui o profeta Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele já teve visão pelo Espírito Santo do que Jesus ia sofrer aqui. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, da sua rejeição foi rejeitado pelos religiosos da época, né? Pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos doutores da lei, foi rejeitado pelos grandes, né? Mas ele foi até o fim. Hoje ele é aceito. Quantas pessoas estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador? E quando você entrega a sua vida para Jesus, você aceita Cristo, você está aceitando o presente de Deus, que é a graça dele, desta aliança que ele fez com Jesus, incluindo toda a humanidade, e esta aliança foi selada, a garantia é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, porque é o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Então, você que está recebendo esta palavra, eu quero agora orar por você. E nesta oração, entregue sua vida para o Senhor Jesus. Se você está doente, entenda que Jesus levou na cruz os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo, né, que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos curados. Veja bem que é uma obra consumada. Nós temos apenas agora que receber. Amém? Então você já foi curado, você já foi perdoado, você já foi liberto. Agora você toma posse disso para você. Toma posse agora, recebe através desta oração, entregue sua vida para Jesus, acredite, porque ele ressuscitou, está vivo para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Justificação quer dizer nos tornar justo aos olhos de Deus pela sua justiça. Nos tornar obedientes pela sua obediência. Nos tornar filho, porque ele se fez servo para nos tornar filho. Então agora você pode
receber a salvação, ser filho de Deus, receber o Espírito Santo e ter uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele nos dá a revelação da palavra e coloca em nosso coração esta palavra, né? Para que você possa ter uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Então, quando você estiver, prepare o coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, para que esta semente que foi semeada agora, ela possa produzir vida, salvação, libertação, cura. Quem estiver doente, em nome de Jesus, seja curado. Aquele que estava angustiado, triste, atribulado, amargurado, receba a paz. Aquele que estava fraco, seja fortalecido. Quem estava desanimado, receba ânimo. Aquele que estava deprimido, meu Pai, desejando até a morte, receba a vida agora. Que a alegria do Espírito Santo venha sobre ela. Que a paz do Senhor Jesus inunde a sua alma, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Que esse fardo, esse problema que esta pessoa, meu Pai, está carregando, que ela não suporta mais, ela está entregando agora nas tuas mãos e recebendo a libertação. Jesus, venham a mim todos cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então alivia esta pessoa de todos esses fardos e ela possa caminhar, Senhor, uma vida vitoriosa e abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E você que recebe, diga, eu recebo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus, até a próxima oportunidade que vamos estar junto refletindo na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença,